Olá, amigos do canal Aposentei Só Que Não. Vamos para mais um vídeo hoje e vai ser aí a construção dessa cabeceira que vocês viram aí na foto aí, né? E é uma coisa que já estava há um bom tempo, estava planejando fazer, né? Porque é para a cama do meu filho, né? Como é uma cama box e ela é com baú, então tinha algumas dificuldades. Mas a gente vai ver no vídeo, né? Na verdade, a boa parte vai ser em time-lapse, mas eu vou comentar algumas coisas aí durante o vídeo, né? Mas ficou bem legal. A ideia era que essa cabeceira ficasse fixa na cama, para ele poder movimentar, porque às vezes ele gosta de tirar a cama do lugar e tal, né? Mudar do lugar, né? E aí uma cabeceira na parede não teria como fazer isso. Então, vamos ao vídeo aí. Mais esse projetinho aí do canal Aposentei Só Que Não, porque aqui a gente é aposentado, mas parado jamais. Bom, eu comecei aí fazendo a medida, né? Na verdade eu fiz um croquisinho antes, né? As medidas certinho, né? Lá de acordo com a cama e tal, né? Cama box. E eu já tinha esses metalons aí, né? Ele é 2x2 por 1,5. Então eu já tinha alguns sobrando e comprei mais uma barra aí, né? Para completar. Aí eu tava fazendo a limpeza, né? Fiz tirando o óleo, né, que fica impregnado aí para não enferrujar, né? E aí vamos já partir para fazer as medidas, né, de acordo com o que está lá no croquisinho que eu fiz lá. Depois, se alguém quiser, até pode deixar nos comentários, eu posso até enviar também esse croquis e tal, né, com as medidas, mas é coisa simples. Teve alguma dificuldade e tal, né, eu vou mostrar aí no vídeo quais são essas dificuldades. Mas, no geral, foi bem simples de fazer, né? Gastei, sei lá, acho que umas 3 horas no máximo para fazer isso aí, né? Claro que não foi direto, às vezes eu parei um pouco, depois teve pintura e tal, né? Mas, no geral, foi umas 3 horas de serviço para fazer isso, essa cabeceira aí, né? Quero fazer umas marcações para depois partir para o corte das peças, né? Tá bem acelerado o vídeo, porque essa é uma coisa que demora um pouquinho. Mas, enfim, né, é uma coisa simples. O que demanda é ferramentas, né? Se você não tem ferramentas, aí obviamente que fica difícil de você fazer, né? Mas como eu tenho boa parte das ferramentas, não as ferramentas exatamente como precisa, né? Porque eu não tenho, por exemplo, uma máquina para corte de esquadrinha e tal, né? Então, para fazer 45 graus, eu tenho que fazer aí na mão, né? E não fica perfeito, né? Mas como era algo que não precisava de tanta perfeição também, né? Eu fiz na mão mesmo, sem problema nenhum, e ficou bom, vocês vão ver aí, né? Aí já estou cortando as peças, né, na medida. Não eram muitas peças, vocês já vão ver daqui a pouco já as peças todas cortadas, já vou colocar numa posição para vocês verem mais ou menos como que vai ficar, né? A estrutura, né, na verdade isso aí é apenas a estrutura da cabeceira, né? Alguém pode pensar sobre o peso, não fica pesado, tá? Não tem muito peso. A madeira, que é um MDF que eu vou colocar aí, acho que tem mais peso do que toda a estrutura, né? Mas eu também poderia optar por colocar algo mais leve e tal, né? Mas, né, como eu tinha todo esse material, então não precisava gastar, né? E se puder economizar é melhor, né? Então aí eu estou cortando já uns 45 graus, né? E então vocês estão vendo o que estou fazendo aí na raça mesmo, né? Dá mais trabalho, porque daí você tem que medir, cortar um lado, cortar o outro, conferir as medidas, né? Claro que 45 graus, se você cortar errado, já era, né? Para você arrumar é muito difícil. Mas, então eu tenho que tomar os cuidados aí para cortar o mais preciso possível aí, né? No manual. Então eu tenho que ficar virando a peça para fazer o corte do outro lado, né? Para não correr o risco de entortar, né? O corte. No geral é fácil de fazer, não é uma coisa difícil, né? Eu já falei em outro vídeo, né, sobre essa mesa aí, né? Alguém pode querer saber, né? Mas essa mesa ela aguenta e tal, né? É uma mesa bem simples, é baratinha, tem para comprar. Eu vou deixar o link aí, eu comprei na loja mecânico. Vou deixar o link aí embaixo dessa mesinha aí. Se eu achar o link dela, se tiver para vender, eu vou deixar aí embaixo. Ajuda muito, porque ela tem uma morsa ali e tal, né? Então ajuda muito a fazer coisas pequenas, coisas grandes não dá, né? Então vocês estão vendo já ela já
cabeceira já montada. Essa parte que eu estou soldando, na verdade, ela vai embaixo ali. Essa parte que está montada embaixo ali, que é a peça que vai ficar aparecendo, né? Só essa parte de cima. Então, eu estou soldando essa peça aí, né? Que é a que vai fixar todo o resto na cama. Então, toda a parte de fixação vai ficar nessa peça que estão vendo que eu estou soldando aí agora, né? Mas eu ainda vou soldar ela na outra peça, né? Então, para reforçar, né? Então vai ficar soldado na outra peça. E aí sim, então eu não vou usar parafuso para fixar uma peça na outra, vai ser na solda mesmo, para ficar mais reforçado. Mas o que vai aguentar mesmo o peso é a madeira que tem lá, né? Então, se a madeira não for boa, né? Aí complica, né? E não dá para saber, porque fica dentro da cama box, né? Tá tudo tecido, né? Então eu estou confiando que a madeira vai aguentar, né? O peso, né? Embora que lógico não é tanto peso, o peso é um encosto, né? Se a pessoa vai encostar ali, não vai ser o peso total da pessoa ali, então aguenta, né? Mas há outras formas também de fazer, até colocar mais reforço lá. Eu não vou fazer isso, tá? Se for reforço lateral, para prender na lateral da cama e tal, né? Eu não vou fazer isso porque eu já vi que não há necessidade, mas se alguém que quer um reforço a mais, dá para fazer também, né? Tem que soldar uma chapinha na lateral para poder parafusar aí na lateral da cama. Eu vou parafusar apenas na costa da cama, né? Então, como eu já vi tudo lá, já testei, né? Vi que dá para fazer, né? Como é uma cama baú, quando ela abre, ela precisa de um espaço, né? Para abrir. Então, se você não tomar cuidado e não fizer o que eu vou fazer agora, e por isso que eu vou soldar essa parte de baixo, para afastar a parte de cima, né, um pouco mais para trás, para liberar para a cama, para a parte que é da tampa do box, né, ela levantar, né. Outra coisa também que tem que tomar cuidado é porque essa cama box, ela tem ali um amortecedor, né, e tem os braços, né, para levantar ela. Então tem que tomar cuidado onde você vai furar, né, para não correr o risco de pegar esse parafuso, pegar aliás, quando for fechar no box ou quando for abrir, o parafuso atrapalhar. De resto é bem sossegado, então não tem muita coisa, madeira é fácil de furar e tal, né? Vocês já vão ver aí, né, como que eu fiz isso, né? Aí eu tô dando acabamento, né, nas peças, né? Onde eu soldei, né? Tem bastante solda, né? Porque eu tive que soldar de todos os lados aí, né? Porque é a parte que ia ficar aparecendo, né? É claro que onde não aparecia eu coloquei apenas pontos de solda, né? Mas onde aparecia eu tinha que preencher com solda para não ficar aí buraco, né? Então vocês estão vendo já a parte de baixo ali. Agora eu estou soldando então aquela parte que eu soldei primeiro, né? Que eu fiz a emenda primeiro. Agora estou juntando as duas peças, na verdade. Então pode ver que ela vai ficar um pouco mais para fora, né? Essa parte de cima aí, né? Que é exatamente para a abertura da cama box, senão ela não abre. Se fizer direto, já era, não tem como abrir, né? Porque vai bater na peça, né? Na madeira que vai estar em cima ali, né? Até abre um pouco, né? Mas não vai abrir tudo. Então eu optei por fazer isso, né? Deixar um pouco afastado, assim para a cama abrir, para o baú abrir, né? É uma coisa bem simples, assim, né? Não fiz nada e também ele nem queria um negócio muito, assim, mirabolante, né? Falou, não, é algo para encostar, né? Que é o importante, né? Então não tem nada de muito lero-lero aí, não inventei muita coisa, né? Tudo reto, não tem muito ângulo, não tem ângulo, nada. É simples, tá? Aí eu tô passando aí um produto para proteger contra a ferrugem, né? Antes de fazer a pintura, né? É importante fazer isso porque é algo que, se você não faz, começa a dar problema e aí você vai ter que tirar do lugar para repintar, tal, lixar, começar a aparecer ferrugem, né? Então eu gosto de fazer assim para durar bastante, né? Aí existem agora as furações, né? Então eu estou marcando as furações
Isso, é claro, primeiro fui lá na cama box, cada lugar, né, cada furo que eu tô fazendo aí, tá num local que eu sei que não vai atrapalhar em nada, né? Então são 2 furos nessa parte de baixo aí, né? E mais 3 nessas laterais, nessas 2 barras que estão soldadas aí, né? Então aí tinha um problema que era o tamanho do parafuso, né? Então são 2 barras de 2 centímetros, já dá 4 centímetros, e a madeira ela tem mais 4, então são 8 centímetros. E aí eu precisava de um parafuso que passasse tudo isso aí, né? E aí eu não tinha em casa, obviamente tive que comprar, né? Os outros eu tinha, né? Mas esses aí não tinha em casa. E tinha que ser passante para reforçar, né? Porque não podia ser apenas com rosca soberba, né? Que não iria segurar direito na madeira, né? Então os 2 de baixo são rosca soberba, né? E os 3 que tá no meio ali são de passante, né? Aí tô passando já a camada de tinta, né? Eu deixo 4 de mãos de tinta também, né? Eu gosto também de deixar bem pintado, é verdade, né? E eu pinto sempre que eu posso, eu pinto com um pincel. Eu fiz curso de pintura, trabalhei um bom tempo com pintura, né? Acho que uns 15 anos quase. E eu fiz curso de pintura e eu tive um professor, né? Além dele professor, ele era meu chefe depois no trabalho, né? Ele era um coreano e ele falava assim, se você tiver condição de pintar com pincel, pinte com pincel, porque é certeza que a tinta vai chegar onde você quer que chegue. Se você pinta com pistola de pintura ou mesmo com essas tinta spray, né, que você compra dessas latinhas, né? A tinta às vezes não chega onde é para chegar, não penetra onde deve penetrar, né? E com o pincel você tem certeza que chega. É claro que o acabamento não é o mesmo, né? Se você pintar com pistola de pintura e tal, o acabamento fica bem melhor. Mas como eu tenho as manhas para pintar, né? E aí eu uso um pincel de cerdas bem finas, né? É pincel para letras, na verdade. Eu trabalhei muito tempo com letras também, fazendo letreiro e tal. Em placas, parede, tudo, né? Essas coisas assim, faixas e tal. Eu trabalhei muito tempo com isso, né? Então eu tenho esse material em casa, né? E esse pincel a cerda é bem macia. Então você pinta, o acabamento fica muito bom. Estou pintando de branco, né? É a mesma tinta que eu já pintei. Quem viu o vídeo que eu fiz do armário, né? É a mesma tinta, né, que eu estou utilizando aí. Então esse é o MDF, né? Ela também é algo que eu já tinha, né? Eu achei na rua essa pedaço de MDF e eu falei, vou levar que vai usar para alguma coisa, né? E aí estou usando para fazer essa cabeceira. Acho que é de 1,5, se não me engano. A espessura, né? Aí eu vou fazer agora a forração da parte de cima da cabeceira, né? O acabamento dela, né? Aí eu comprei um corino, né? Meio metro, R$12, ficou isso aí. E aí tu põe um pano verde escuro. Não, essa vai ficar na parte de trás, né? Mas é um acabamento, fica mais bonito, né? Talvez nem precisasse, mas vai ficar mais bonito, né? Com esse verde escuro aí, né? Esse é tecido, tá? Esse de trás é um tecido. E aí vou prender com um grampo, né? Um grampeador que eu tenho, que eu usava para fazer tela de silk screen, né? Serigrafia. Comprei para isso na época, né? E tenho até hoje um grampeador muito bom, né? Para fazer esse tipo de trabalho, ajuda bastante, né? Eu não sou especialista nesse tipo de coisa, né? A gente faz mediante a nossa curiosidade, né? Mas como é algo que não vai ficar aparecendo o tempo todo, né? Vai ficar atrás, né? Então não tem necessidade de ser algo com perfeição, né? Mas apesar que eu gosto das coisas bem feitas, né? A cor também foi ele que escolheu, né? Não foi eu, né? Apesar que eu gosto do verde, né? Para isso, né, ter o mesmo gosto, né? E bem simples, né?
O mais ruim de fazer, né, é o canto, né, que o acabamento do canto é sempre bem chatinho de fazer, né? Mas depois que se fez uma vez, né, não tem mais dificuldade. Aí já está quase pronto, né, só dando uma reforçada, né? Também é algo que não vai forçar em nada, né? Não é algo, por exemplo, quando você senta, né, se você não grampeia direito, acaba soltando, né? Mas aí não vai exercer esforço nenhum. Aí eu estou mostrando só como que ficou, né, o acabamento, né? Aí eu estou marcando a furação, né, na parte da cabeceira. E já está finalizando, está chegando no final já aí, né? Depois é a instalação, né? Vai dar um pouquinho mais de trabalho lá, né? Aí então essa é a cama box. Então vocês estão vendo que ali tem o amortecedor e mais ali duas asas que elas dobram, né, quando você fecha, né? Então é onde eu falei que se você não tomar cuidado, o parafuso vai atrapalhar na hora de fechar, né? Aí eu já fiz as furações, então agora é só... Aí dá para entender bem agora por que eu deixei afastado, né? Se você não deixa esse afastamento aí, o box não vai levantar a hora que eu colocar a parte de cima da cabeceira, né, a madeira, né? Desse jeito ela levanta normal, né? Daí são os parafusos passando, né? Eu já havia furado tudo, né? Então tá bem fácil de fazer. Eu fiz uma furação bem na medida mesmo, né? Por isso que eu estou usando a chave aí para passar, né? Do outro lado do parafuso. Tá bem justo, né? É bom, né? Você vê, né, o trabalho que você fez, né? Tá? Você vê o resultado daquilo que você fez, você mesmo fez, né? É claro, né, que se você tem condição de mandar fazer ou não consegue fazer, né? Eu tenho condição também de mandar fazer e tal, né? Tudo bem, né? Sem problema, né? Mas como aqui o canal é voltado para isso, né? Mostrar o que eu faço no meu dia a dia, né? As coisas que eu invento para passar, né, o tempo também, né? E trazer também alguma coisa para o canal aqui. Essa é a ideia, né? Mostrar que dá para a gente fazer muita coisa, né? Depois que a gente aposenta, né? Não ficar dependendo tudo dos outros, né? Se a gente tem condição, faz, né? Você mesmo pode fazer. E também é assim, além de passar o tempo, né? Você está ajudando, né? Fazendo uma coisa porque alguém está precisando ali na sua casa, ou até para algum parente e tal, né? Que eu já fiz também outras coisas. E aí então ficou pronto a cabeceira, tá no jeito aí já, né? Já testamos, ele já testou, tá tudo legalzinho. Beleza? Então tá aí, né? Projeto pronto, né? Vocês já puderam ver aí, né? Toda a construção, né, dessa cabeceira, como que ela ficou no final aí, né? Eu achei que ficou bem legal, ficou bem firme e tal, né? E é uma coisa que precisava, né? Ele estava precisando, né? E tá aí, então. Ficou legal, é uma ideia, né? Para quem quiser fazer uma igual e tal, né? É claro que, como vocês viram no vídeo, depende de algumas coisas, de algumas ferramentas e tal, nem todo mundo tem, né? Mas fica aí a ideia, né? De repente, para mandar construir, né? Se você tem uma cama box e quer uma cabeceira parecida com essa, né? Já tem aí uma ideia, né, de como fazer, né? Só mostrar o vídeo para quem for fazer, né? Tudo bem, né? Mas se você tiver condição de fazer também, né? Põe a mão na massa aí, né? Eu gosto de fazer as coisas, então vou construindo aí, né? Valeu! Obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva se não for inscrito, né? Deixe seu like também aí. E até o próximo vídeo. Fui!